O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão? Não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando hoje a memória de São João Crisóstomo, celebrada pela Igreja no dia 13 de setembro. É uma figura central no cristianismo, reconhecido por sua eloquência e profunda sabedoria. Nascido em Antioquia por volta do ano 349, João recebeu uma educação excepcional que permitiu destacar-se como orador e teólogo. Seu apelido, Crisóstomo, que significa boca de ouro, reflete sua habilidade incomparável na pregação e a sua capacidade de comunicar verdades espirituais com clareza e profundidade. Como bispo de Constantinopla, São João Crisóstomo foi um reformador vigoroso, reconhecido por sua vida ascética e pelo compromisso inabalável com a justiça social. Ele criticava abertamente a corrupção e a luxúria entre os líderes da Igreja e do Estado, que frequentemente lhe trouxe conflitos com autoridades poderosas. Sua insistência na moralidade e na caridade levou à sua deposição e exílio, mas também solidificou seu legado como defensor dos valores cristãos fundamentais. Além de seu impacto pastoral, São João Crisóstomo deixou uma vasta obra escrita que continua a influenciar a teologia cristã. Seus sermões, tratados e cartas abordam uma ampla gama de temas, desde a interpretação das Escrituras até questões práticas da vida cristã. Sua obra-prima, a homilia sobre o Evangelho de Mateus, é um exemplo brilhante de sua capacidade de combinar exegese bíblica com conselhos práticos. Por essas contribuições, ele foi proclamado doutor da Igreja, e sua memória é venerada tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a meditar sobre esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, onde Jesus nos fala por meio de parábolas e ensinamentos e nos desafia a examinar nossa própria vida antes de julgarmos os outros. Jesus começa como uma parábola bastante virtual. Jesus começa com uma parábola bastante visual. Pode por acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Este ensinamento nos alerta sobre a importância de termos clareza e discernimento espiritual. Se estamos cegos, como poderemos ajudar os outros a encontrar o caminho certo? Essa cegueira espiritual pode ser resultado de nosso orgulho, preconceito, falta de humildade e autoconhecimento. Precisamos, meus irmãos, buscar a luz de Cristo para iluminar nosso caminho, antes de podermos guiar os outros. Em seguida, Jesus nos lembra que o discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Aqui ele enfatiza a necessidade de humildade, de aprender continuamente. Somos discípulos de Cristo, devemos nos esforçar para nos tornarmos como Ele, colocando o Evangelho em prática. Isso significa também que ouvir seus ensinamentos, viver segundo seu exemplo de amor, compaixão e serviço são importantes na caminhada. Apenas assim poderemos crescer em santidade e ajudar os outros em sua jornada espiritual. A parte mais impactante desse Evangelho, queridos irmãos e irmãs, desse trecho de hoje, talvez seja a que fala sobre a trave no olho. A parte mais impactante desse trecho talvez seja a que fala sobre a trave. Jesus usa uma hipérbole para chamar nossa atenção. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no seu próprio olho? Muitas vezes somos rápidos em julgar e apontar os erros dos outros, mas falhamos em reconhecer nossos próprios defeitos e pecados. É fácil ver as falhas dos outros, mas difícil admitir as nossas.
Jesus nos chama de hipócritas quando agimos assim. Ele nos ensina que antes de corrigir os outros, devemos examinar e corrigir a nós mesmos. Precisamos retirar a trave do nosso próprio olho, ou seja, reconhecer e corrigir nossos próprios pecados e falhas, para então, com clareza e humildade, ajudar nosso irmão a remover o cisco do olho dele. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho nos oferece um caminho claro de espiritualidade. Devemos buscar uma relação pessoal e profunda com Jesus. Ele é a luz que ilumina nosso caminho, nos ajuda a ver com clareza. Devemos nos dedicar à oração, à leitura das Escrituras e a viver os sacramentos. Somente assim poderemos crescer na santidade e discernimento. Somos chamados também a uma vida de humildade e serviço. Não estamos acima de nosso Mestre, mas devemos nos esforçar para ser como Ele. Isso significa servir os outros com amor e compaixão, colocando as necessidades dos outros antes das nossas. Além disso, devemos cultivar a humildade de reconhecer nossas próprias falhas e trabalhar continuamente em nossa própria conversão. Amados, não podemos ajudar verdadeiramente os outros se não estivermos dispostos a enfrentar e corrigir nossos próprios pecados. Esse processo de autoconhecimento e conversão é essencial para uma vida autêntica. Nosso amor por Cristo também se manifesta em nosso amor pela Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós é membro desse corpo. Devemos trabalhar pela santidade da Igreja, trabalhando também na vida comunitária, vivendo os sacramentos e trabalhando nos ministérios diversos que temos exercido na Igreja. Cada um de nós tem um papel único e importante na construção desse reino. Devemos também estar atentos às necessidades da nossa Igreja, da nossa comunidade, da nossa paróquia. Existem muitas maneiras de servir. Na porta da igreja, acolhendo os irmãos, no serviço aos pobres, no cuidado pastoral, na música litúrgica, entre outros. Cada um de nós tem dons que podem ser colocados ao serviço da igreja para o crescimento da igreja. Para concluir, vamos recordar então os princípios e ensinamentos desse trecho do Evangelho. Primeiro, buscar a luz de Cristo. Antes de guiar os outros, devemos buscar a luz de Cristo para iluminar o nosso próprio caminho. Segundo, humildade e serviço. Somos discípulos de Cristo, devemos nos esforçar para sermos como Ele, servindo aos outros com amor. Terceiro, conversão. Devemos reconhecer e corrigir nossos próprios pecados antes de julgar os outros. E por último, amor à Igreja. Nosso amor por Cristo deve manifestar em nosso amor e trabalho pela Igreja do Senhor, participando ativamente dos ministérios. Que possamos, com a graça de Deus, viver esses ensinamentos no dia a dia, crescendo em santidade e ajudando a construir o reino de Deus aqui neste mundo. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, a Mãe da Divina Providência, interceda por nós e nos guie no caminho do amor, da humildade e do serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.